Olá, leitores, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre o incrível, magnífico, foda Noturno do Guillermo del Toro e do Chuck Hogan, publicado aqui no Brasil pela editora Rocco. Como você viu aí no início, essa foi a minha reação a qualquer página deste livro que eu estivesse lendo e alguém me cutucasse ou me chamasse para conversar comigo. Por quê? Porque o livro é um livro tenso. O Chuck Hogan e o Guillermo del Toro, eles escrevem tão bem, a escrita deles é tão brilhante, que vai construindo uma tensão, ela vai acumulando uma tensão durante toda a narrativa, até chegar ao clímax final do livro, que você fica em êxtase praticamente. Então, a leitura é uma leitura muito tensa, mas é um tenso de bom, sabe? Como esse é um livro de terror, como é uma história de terror, necessariamente tem que ter uma narrativa tensa. E é isso, a narrativa é assustadoramente tensa. Ele vai criando esse sentimento de impotência, de medo, de angústia durante toda a narrativa, o que já vale a pena se fosse só isso o livro, mas não é. Vamos falar um pouquinho sobre a sinopse, o que acontece aqui. Aqui nos encontramos no início com o Abraham Setrakian, que é uma criancinha que está ouvindo ali antes de dormir a avó dele contando uma história de um homem chamado Sardu, de um gigante chamado Sardu. E esse gigante foi para uma floresta ali e aconteceu umas coisas e tal, e aquela história aterroriza o menino para sempre. E ele e a avó, eles são croatas, eles acabam fugindo por causa da Segunda Guerra Mundial e o menino é capturado pelos nazistas. Aí para, tipo, ele é na década de 40 e tal, a história para aqui e nós temos um salto temporal para os nossos dias atuais, onde no aeroporto JFK, em Manhattan, Nova York, assim que o avião pousa, um avião da Regis Air, um Boeing, pousa, ele apaga completamente. As autoridades são chamadas e o que eles encontram lá dentro aterrorizam eles também e obrigam eles a chamar o CDC, o Center for Disease Control, ou Centro de Controle de Doenças, traduzido, que chega lá nas pessoas do Dr. Ephraim Goodweather e na doutora Nora Martinez. E ali a gente descobre que o Ephraim tá passando por alguns perrengues dramáticos pessoais. Ele e a Nora tiveram um caso ali, mas o Ephraim, ele tá divorciado, tá tentando ganhar a guarda do filho e tudo mais. E eles ficam aterrorizados com o que eles descobrem dentro desse avião. O Ephraim e a Nora. Tá todo mundo morto, mas não tá todo mundo morto. Tem 4 sobreviventes. Eles não conseguem descobrir o que aconteceu ali e tal. Só tem uma pessoa que sabe o que aconteceu e tem a chave para desvendar esse segredo. Que é um senhorzinho de idade, um velhinho, que tem uma loja de penhores no Harlem, em Nova York, chamado Abraham Setrakian. E só ele sabe como desvendar esse mistério, como acabar com essa praga que começa a assolar Nova York. É basicamente esse o plot da trama. Eu não vou revelar mais para não ter spoilers, mas galera, eu nunca tinha visto um filme, nada, do Guillermo del Toro. Visto nada, me julguem, mas eu nunca tinha visto nada, enfim. Depois que eu li Noturno, eu fiquei extremamente apaixonado pelo cara. Porque, meu Deus. E, inclusive, esse livro, se você não sabe, ele deu origem à série The Strain, do canal FX, da Fox. Que é uma das séries mais fantásticas que eu já vi até hoje. Na verdade, eu não vi a série inteira, eu só assisti o episódio piloto. Mas o piloto tá extremamente fiel ao livro. Por isso eu acho que a série vai ser muito boa. Porque na verdade, eu só vou ver a série depois que eu terminar a trilogia de livros. Que é o Noturno, o primeiro livro. A Queda, o segundo livro que eu já estou lendo, já passei da metade, já estou na página 188 de 200, de 330 alguma coisa. E o último livro, A Noite Eterna. Agora, galera, como eu falei pra vocês, o livro é perfeito, é fenomenal, é fantástico. Se você curte uma boa história de pandemia, se você curte uma boa história de vampiro, se você curte uma boa história de terror, uma boa história tensa e macabra, leia essa trilogia. E o seguinte, uma das coisas que eu nunca curti muito em livros, digamos, apocalípticos, pós-apocalípticos e tal, é que dificilmente a obra
tanto livro quanto série e tal, foca no início da coisa. A gente acompanha o desenrolar da coisa, o início da pandemia e tal. O livro que eu já li assim, que eu lembro, que eu penso, foi A Noite Maldita, do André Bianco, que trata sobre isso. Um filme foi A Epidemia, com o... Oh, meu Deus. Com Timothy Olyphant, que é bom, trata bem desse início de epidemia, pandemia também, que é muito bacana. Tem o Guerra Mundial Z, que trata bastante sobre isso, e o Contágio também, que trata um pouquinho sobre como é esse início de fodelância, como começa a foder tudo. São obras que eu admiro porque nos mostram esse lado, esse início de tudo, do apocalipse e do caos, que é o que acontece com o Noturno. Nós acompanhamos aqui o início de todo o caos, por isso que eu também adoro esse livro. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever no canal se você gostou, se você não é inscrito, de dar o joinha, de ajudar a compartilhar. Vejo vocês numa próxima. Até mais. Tchau.